Oi, eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conversa sobre o que realmente importa, porque por trás de cada história existe uma alma em busca de sentido e, como eu sempre falo, toda alma tem a sua história. E hoje não é diferente, porque hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com uma pessoa que tem uma história de vida de milagres, que viveu muitos milagres, que hoje vem contar para nós esse milagre que Deus fez ela viver. Então, para quem não acredita em milagre, hoje vocês vão mudar a ideia e vai acreditar, porque hoje a gente vai escutar a história de Kátia Freire. Kátia, seja muito bem-vinda no Conexões Reais. Obrigada, quero agradecer nessa tarde, né, pelo convite. Muito obrigada e juntas aí possamos falar o milagre do Senhor, né. Quem não acredita em milagre, hoje vai acreditar. Realmente, Obrigada, viu. eu que Obrigada pelo agradeço. convite, você é adorável, é uma moça adorável, que o Senhor Obrigada. colocou no meu caminho. Estou muito Am- feliz com a sua amizade, viu. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado por isso. Kátia, eu sempre começo a entrevista fazendo uma pergunta. Quem é a Kátia? Porque eu sei que você, além de ser o milagre de Deus, você também é escritora, que você está fazendo o livro. Então, quem é a Kátia? Quem é você? A Kátia é uma mulher forte, guerreira, tem muita resiliência, não desiste fácil de nada enquanto não alcançar e muito feliz por ter Deus, né, por ter conhecido Jesus na minha vida, por poder adorar, por poder glorificar o nome do Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor. Ai, isso é ótimo, a gente ser grata a Deus, né? Eu quero começar antes falando a introdução um pouquinho que eu conheci você através do seu marido, que conheci o seu esposo através do grupo que a gente faz parte de YouTubes. Então, Sim. eu estou muito feliz por ter te conhecido realmente, ainda não presencialmente, mas eu irei conhecer presencialmente, se Deus quiser você. Ai, em nome de Jesus. E foi muito bom porque eu agradeço a Deus que eu falei assim, Senhor, quando você me mandou mudar o nome do meu podcast, agora eu entendo o porquê. Antes o meu podcast era Fala Comigo Imigrante. Deus mandou eu mudar e colocar Conexões Reais, histórias que Reais. conectam. E aí eu falei, por Uhum. que histórias que conectam? Que Deus me deu esse nome, porque realmente é através de uma coisa ou outra a gente chega, né, nessas histórias, Sim, elas vão conectando. E você tem uma história tem, impactante para trazer pra gente, você tem uma história de superação, de tem. milagre, e a gente queria escutar um pouquinho esses milagres de você, a sua história. Conta pra gente um pouco da sua Sim. história, como tudo começou. Deus ele Deus ele une propósitos, né, Mari. É Eu verdade. acredito nisso também, né, porque você vê, você tá tão longe de mim, mas como você falou que você orou e o Senhor falou que era para você mudar o nome, né, Foi, então, Conexões Reais. Se a gente for histórias ver que o conectam. nome, são testemunhos de pessoas que passam por momentos difíceis, de superação, e que muitas vezes vai existir pessoas que estarão passando, e Uhum. através do seu canal, do que você está fazendo, vai alcançar vidas. E muitas vezes a gente reclama de tantas coisas, mas a gente vai olhar, existem pessoas passando coisas piores do que aquilo que a gente passa. A minha história ela é muito são muitos milagres, né, até hoje, estou com 7 anos de idade, foi num atropelamento. Eu já fiz 34 cirurgias, então foram 34 milagres que o Senhor me deu, né, na realidade. Hoje eu tô com 53 anos, né, Que começou aos louvar, 7 anos de idade, aonde num dia acho que foi Dia das Mães, faz muito tempo, né, a mãe me contou, porque eu era muito pequena ainda, eu tinha acho que entre 7 e 8 anos. Nós estávamos indo pra casa da minha avó, e era uma ladeira, aquele jeito de toda criança, né, passar à frente da mãe e sair correndo, né, eu fiz isso. Uhum. E no momento que eu fiz isso, veio um carro totalmente desgovernado, me jogou pra parede, e eu fiquei debaixo, na roda, né. E conforme o carro ia descendo, ele ia praticamente, se ele descesse de uma vez, ele ia me esmagar, né.
ao meio, no abdômen. E minha mãe, como mãe, eu acho que qualquer mãe faria, eu sou mãe, eu faria a mesma coisa que a minha mãe fez por mim. Ela entrou debaixo desse carro, ela colocou a coxa dela como apoio, e com a outra coxa e os braços, ela me empurrou, foi me empurrando. Isso, o meu tio estava junto, ele me pegou, na hora que ele me puxou, eu realmente saí da roda, mas a roda não deu tempo de tirar a minha mãe, a roda passou por cima do osso do fêmur Assim. dela. Então ela moeu todo o osso da coxa, o fêmur, ela perdeu o fêmur. Ela teve que ficar 2 meses em cima de uma cama, teve que colocar uma placa muito grande na perna, o tamanho do osso, né, do fêmur. Eu acredito que eu faria a mesma coisa por um filho meu. E depois disso, minha mãe fala que foi uma fase que nunca mais parou. Aí, com os 13 anos de idade, eu tive o incidente do tiro, que na realidade nós não sabíamos que era um tiro, né? Porque na hora que eu estava andando de bicicleta, a correia foi dando problema, soltou uma vez, soltou duas, soltou três, e eu agachei, soltou quatro, cinco. Na sexta, eu não quis abaixar para realmente colocar novamente e começar a fazer dar os pedalos, né, na bicicleta novamente. Falei, não, eu vou para casa, vou ir andando. Foi nessa que eu levei o tiro bem aqui, né? Ela entrou, eu aqui, os olhos ficaram tudo vermelho, começou a deformar, né? E eu passei mal, aí eu desmaiei, conforme eu desmaiei, eu tomei um outro de raspão aqui. Meu Ele Deus! não, ele não entrou. Mas para mim era uma pedrada. Quando eu cheguei em casa, andando de bicicleta, a minha mãe perguntou, falou: "Ah, eu acredito que foi uma pedrada, né? Eu tinha que ficar segurando aqui, porque na hora que eu tirava, jorrava, né, o sangue. Hum, E chegou uma hora que estava jorrando muito, eu acabei passando mal, desmaiei. E passou um tempo, umas 2 horas, começou a fazer barulhos de quebrar ossos, sabe? Eu escutava fazendo barulhos e mexer. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei: "Tem alguma coisa mexendo no meu nariz, né?" E foi ficando muito deformado até que a gente foi a um hospital. Chegando no hospital, fiz um raio-x, que é aquele que eu te mostrei, da bala no nariz. depois a gente vai colocar E tudo. aí o rapaz chamou minha mãe e falou assim: "Olha, sua filha não levou uma pedrada. Eu vou". Aí minha mãe, tipo, sentou, né, querendo passar mal. Aí ele falou assim: "O seu esposo tá aí?" Meu pai veio e falou: "Não foi uma pedrada, foi uma bala calibre 22. Nossa, Deus. E vai ter que fazer uma cirurgia. Eu só não sei como eles vão fazer, se vão abrir ela por aqui ou se vai ser um buco para fazer por debaixo, né". E não tinha vaga no hospital, tive que voltar para casa. Eu ainda fiquei acho que 22, 23 dias. Eu fiquei em casa ainda com a bala. A bala, ela tinha que descer, né. Se ela descesse, seria ótimo, porque aí ela seria retirada pelo céu aqui, pela Uhum. gengiva. E Ok. o médico havia pedido que eu fizesse massagens. Então eu tinha que fazer massagens para ela descer. Na hora que eu sentisse ela apontar embaixo na gengiva, aí eu iria para o hospital, eles me internariam e fazia a retirada por aqui, onde eu te falei. E foi Uhum. dessa maneira, foi feita a retirada, por aqui, para até mesmo não marcar o meu rosto, aquela coisa. E logo em seguida, eu tive, outras coisas que aconteceram, mas não foram tão graves. 15 anos, eu queria muito trabalhar, né, e minha Ainda mãe: bem. "Não, você é jovem", mas eu sempre gostei, queria ir trabalhar. Tinha conseguido um emprego numa autopeças. Uhum. Legal, bacana. Só que cada vez que eu ia trabalhar, depois que passou uns 2, 3 meses que eu fui registrada, fiquei com problemas de desmaio. Me dava muita dor na barriga, cólicas intestinais e eu desmaiava. Só que naquela época era 89, 90, por aí. Era bem
aparelhos sofisticados para fazer exames de intestino. E aí eu fiz vários exames de intestino, nenhum deu nada. E mais para frente eu continuei com muita dor, tudo que eu comia eu passava mal, tudo que eu comia tinha muita cólica, até a água que eu bebia eu tinha cólica. Muitas e muitas vezes ao banheiro evacuar, Nossa. entre 20, 25 vezes, 10 vezes diarreia. E passou um bom tempo, aí surgiu um exame novo no mercado, que eu já desconfiava que eu tinha uma doença autoimune chamada, doença de Crohn. Ela é parente do lúpus, da diverticulite, da Uhum, colite ulcerativa e da uhum. doença de Crohn. Aí descobriu que eu tinha, comecei com colite ulcerativa, então eu tinha uma úlcera no final do intestino. E o médico explicou que era uma doença que não tem cura, o meu sistema imunológico, ele me ataca em vez de me defender. Aí foi onde Não. começou meus problemas. Uhum. O Tive que fazer tratamento com medicamentos potentes, medicamentos que vêm de fora dos Estados Unidos, e mesmo assim eu continuava com todas as dores, com todos os problemas, nada mudava. Eu tomava medicação, mas nada adiantava. Foi um Adiantava. sofrimento durante muito tempo. Mas isso você descobriu quando você tinha 15 anos? 15 anos. Quando foi mais ou menos com 18, eu descobri a doença e eu estava noiva. Ok. Então vamos voltar só um pouco atrás para que as pessoas possam entender. Com 7 anos você teve um livramento de Deus, que infelizmente quem acabou sofrendo a consequência foi a sua mãe, porque te tirou do carro. Com seus 13 Isso, anos você sofreu esse ataque que foi esse tiro da bala e você achou que era uma isso, pedrada. E aí eu isso. preciso de voltar nisso e te perguntar, essa bala foi o quê? Uma bala perdida? O que que aconteceu? Uma bala de alguma parte veio. Você, né, sua família correu atrás. As pessoas que deram essa se foi perdida ou não, foram punidas? Minha mãe, ela ajudava uma vizinha, né, Uhum, ajudava, sobre alimentação, porque ela fazia alguns trabalhos de prostituição, e ela o mês todo não dava para ela e para as 2 crianças que ela tinha os alimentos. uhum. E minha mãe, ela todo mês Kátia, desculpa te interromper. Lembrando, gente, que esse trabalho de prostituição não está sendo falado de modo pejorativo. É simplesmente ela está isso, informando que esse é o trabalho da mulher pelo qual ela tinha escolhido essa profissão e passava um pouco de dificuldade. Porque senão as isso. pessoas depois atacam a gente de um jeito, não é Sim, nada sim, sim. contra. Sim, sim. E só que ela não cuidava das crianças. Uhum, Pensava em si só e as crianças estavam bem magras, bem complicado. E minha mãe ajudava, e o meu pai naquela época era um homem muito antigo, e meu pai não quis mais que ajudasse. E a partir do momento que minha mãe parou de ajudá-la, infelizmente, ela ficou com muito ódio da minha mãe, e ela não, falou para minha mãe que ela iria se vingar da minha mãe, que primeiro seria o cachorro, e depois ela iria se vingar daquilo que ela mais amava. Aí minha mãe falou assim: "Você está me ameaçando?" Ela falou: "Estou", né. E aí bateram boca e no outro dia, realmente o cachorro amanheceu morto, minha mãe tirou nossa, satisfação e ela falou que foi ela. Passou uns 15 dias, aí aconteceu isso comigo. Aí minha mãe foi até a delegacia, foi feito um BO, minha mãe infelizmente teve que denunciá-la, hum. aonde eles fizeram uma Felizmente não, investigação. fez certo. Fizeram uma investigação, fizeram uma busca para ver se tinha arma. Tinha, ela já tinha mostrado para minha mãe, então eles fizeram uma busca e apreensão e acharam realmente o calibre 22, faltando 2 balas. Isso não acabou não dando em nada, infelizmente, porque ela tinha uma parceria com o delegado, e o delegado falou que não ia com isso para frente e realmente não foi para frente. Depois a gente teve contato com o rapaz que foi que ela mandou, né, o mandante do que aconteceu, e não deu tempo de até mesmo chegar até ele, porque ele faleceu. A gente sabia quem era, mas não deu tempo de conversar,
O apelido dele era Zé, e a gente chegava e falava: "Zé, por que que aconteceu? Por que que você fez isso?", tal, naquela época, né. Não, Uhum. não deu. Ele foi abatido, né, porque já vivia na vida errada, e não teve como, então foi algo que ficou sem solução. Gente. Passou os anos, ela continuou não falando mais, não teve mais contato com minha mãe, e as 2 crianças faleceram de nutrição, Nossa senhora. desnutrição, faleceram. E logo depois ela também ficou numa cadeira de roda e faleceu, né. Esse foi o desfecho do tiro. Daí pra lá não teve como cobrar nada das autoridades. Autoridade não, a vida ela sempre gira, ela sempre te traz um retorno. A gente tem É, que entender que tudo que a gente planta, ela voltar pra gente, independente da sua religião, daquilo da sua crença. O universo ele te ela traz perdeu tudo, né. Ela perdeu, na realidade, ela acabou perdendo do lado, né, da casa da minha mãe, eu moro no fundo, a mãe mora na frente. Então aqui do lado acabou sendo invadiram a chácara dela, e hoje é tudo casas construída. Segundo ela alguns perdeu o bem vizinhos que maior, ela perdeu é, 2 filhos, segundo alguns vizinhos, ela perdeu tudo, entendeu. Ficou na cadeira de roda e acabou perdendo tudo. perdeu filho, não é fácil. Em soma, né, é o que eu estou falando, a vida você planta, a gente tem que ter ciência daquilo que a gente planta, porque independente, como eu disse, da sua religião, o universo ele vai te cobrar. E a vida Sim, cobra. De um jeito ou de outro cobra, ela cobra mesmo. E cobra. aí você, passou por isso tudo, sobreviveu, você foi um milagre, a tua mãe foi um Sim, milagre, porque também sobreviveu, não ficou sim, acamada no leto, Deus não, ela voltou a andar e tudo mais. Com seus 15 anos você começa a trabalhar para ter sua independência, que é mais que justo, eu acho que quem tem vontade de trabalhar tem que trabalhar mesmo. Eu sou super a favor sim, do é trabalho. ótimo. Como se diz, o trabalho edifica o homem, e você começou a trabalhar, e ali no seu período de trabalho você começou a se sentir mal, e aí você não sabia o que você tinha, esse problema intestinal, e aos seus 18 anos que você foi fazer o primeiro diagnóstico. Sim, a primeira colonoscopia, né, Ah, foi ok, você fez. aonde foi descoberto colonoscopia, muito importante. É o exame do intestino, né. Uhum, Aí foi descoberto a colite ulcerativa, só uhum. que nesse intervalo eu tinha me casado muito cedo. Eu me casei muito cedo com um rapaz desde a infância que amava demais, aquela coisa de adolescente. E infelizmente, ele tinha acho que uns 2, a mãe dele tinha bastante tempo de evangelho, e na realidade ele não. E aí foi uma fase da minha vida que eu passei muitos momentos, emocionais muito forte, e isso fez com que manifestasse esse problema dessa doença no intestino. Isso que eu passei na vida sentimental, né, porque com tudo isso, a gente casou tudo direitinho, casamos na igreja, mas lá na frente, com 9 meses de casado, ele me traiu, ele acabou engravidando uma pessoa que conversava comigo, uma amiga, onde eu desabafava, e ela estava andando com ele, infelizmente. E aí eu passei essa fase muito complicada, muito difícil, até aonde eu acabei tentando algumas coisas, né, que é querer tirar, às vezes, até a própria vida, né, mas eu consegui, dei a volta por cima e fui trabalhar, e logo em seguida eu comecei a fazer outros exames, e a doença ela foi se agravando, Nossa, e de colite ulcerativa, ela passou para um Crohn. O que que é o Crohn? exato, já ia Crohn perguntar. ela é uma doença autoimune, o sistema imunológico ele te ataca. E como que ele ataca? Ele dá aftas desde a boca, dentro da na língua, dentro do céu da boca, do lado, passa pelo esôfago, estômago, intestino, até a região do reto, é constituído de aftas. E essas aftas, elas geralmente não têm cura. Você toma a medicação ela vem, ela faz uma pequena casquinha, mas são aftas que não cura para a medicina. E estava muito limitado em comprimidos, eu tomava quase 8 comprimidos ao dia.
para estabelecer essa doença. E aos poucos foi evoluindo. No passar do tempo, a medicina ela vai avançando. Foi aonde eu cheguei no Remicade, que é chamado Infliximab. O que que ele é? Nada mais é que o anticorpos do camundongo, do rato de laboratório. Nossa. Quando você toma o Remicade, que é o anticorpos do rato, você toma numa UTI e ele vai direto na veia. E quando ele chega lá dentro, eu vou fazer uma ilustração para ficar mais fácil. É, é como se tivesse um monte de soldadinhos aqui nos meus dedos, Uhum. atacando o meu fígado, atacando o meu pâncreas, atacando minha vesícula, minha coluna, eles estão lá tudo atacando. Quando você toma o Remicade, que é o anticorpos do rato, quando ele entra em contato com esses lá dentro, quando eles chegam lá dentro, esses que estão atacando os meus órgãos, ele fala assim: opa, chegou gente nova. Aí o que que eles fazem? Eles deixam de atacar os órgãos para ir atacar esse do rato. Então é onde solta um pouco os seus problemas, para de atacar as suas articulações, que nada mais é, ataca muito a articulação. Órgão eu cheguei a perder só mais a vesícula. O restante, graças a Deus, eu nunca cheguei ao ponto de perder os órgãos. Mas parte de articulações, o Crohn, ele ataca tudo. Tudo onde tem articulação, ele ataca. Meu E Deus. quando você toma esse Remicade, que ele entra, ele briga com esses meus anticorpos. Só que ele tem um prazo de 8 semanas. Uhum. Passou 8 semanas, ele volta novamente a atacar os órgãos. Então, para a medicina, é uma doença que não existe cura. Eu cheguei, eu não vou lembrar, acho que o ano, mas deve estar, acho que dia 17 de maio. 17 de maio desse ano, fez 5 anos. A minha última consulta num gastro, o médico falou para mim e para o Vicente assim: olha, o seu Crohn está muito atacado, a senhora já sabe que daqui para frente a senhora vai começar a definhar. A senhora vai começar a ter muita dores, vai ficar muito de cama. E é daqui para pior. Então, assim, máximo 6 meses. Eu e meu marido saímos dessa consulta arrasados. Ele não conseguiu nem dirigir, ele parou o carro no encostamento e nós choramos ali. E depois desse dia, eu nunca mais tive crise feia. Ai, Eu já graças estou a em Deus. remissão da doença 5 anos. Aí, 5 anos. Sou foi um milagre. desenganada. Eu sou O desenganada. médico deu 6 meses. 6 meses, já estou com 5. Ó, é um milagre. Sem Sim, explicação, o médico te deu 6 meses, olha pra você ver. sim, porque assim, começou a atacar depois as minhas articulações da coluna. Então, no pescoço, nós temos 7 articulações. As minhas 7 articulações, elas foram comprometidas. Foi comido os meus amortecedores. E eu tive que colocar parafusos no pescoço. Então, no pescoço, eu Foi as fotos que tenho você me mandou. 8. Tenho 8 parafusos, 2 placas de titânio, tenho um amortecedor, tenho uma gaiola, que ela é assim, e dentro dela vai como se fosse um bob. E dentro desse bob vai o enxerto da minha bacia. Foi feito o enxerto. Só que nessa cirurgia, eu sofri erro médico. Então eu fui para a cirurgia 2 vezes, por causa do Crohn. Foi no ano de 2007. Eu comecei com problemas na coluna, comecei com muitas dores, comecei com muitas dores na lombar, e o médico pediu vários exames, foi onde eu entrei na caixa, porque todas as minhas vértebras estavam com problema e eu teria que pôr parafuso. Então, em cima, eu tinha colocado 4 na primeira cirurgia. Com o erro médico, de 4, eu passei para 8 parafusos.
Nossa Deus. E mesmo assim está com erro médico que eu vou ter que ir para uma próxima cirurgia. Eu vou ter que fazer mais uma. 35 então. Na parte lombar, eu tenho 16 parafusos. Do feixe do sutiã até a parte do cóccix, do ossinho Sim, das nossas nádegas, eu tenho parafuso. Eu só não tenho parafuso nessa região do tórax aqui, ó. Só esse pedaço aqui, ó. O entendi. resto eu sou toda parafusada, as costas, por causa da doença de Crohn. E você me mandou as fotos de mostrar para as pessoas. Sempre bebe água, se quiser beber água aí, bebe, hidratar, Sim, se você precisar colocar a imagem, até colocar mesmo mostrar para o pessoal, quem não acreditar, né, depois. pode estar colocando. E eu sei que esse foi um dos milagres. E essa doença de Crohn, ela faziam algo comigo, eu tive que abrir a barriga 9 vezes. Porque assim, o Crohn ele entende que se ele fazer uma gordura ao redor dos órgãos, ele está protegendo do Crohn, mas ele Uhum, não está. Ele está me prejudicando. Então, essa entendi. gordura amarela, igual aquela gordura da galinha ou do Sim, filé de frango, quando a gente vai cortar, é aquela gordura. Eu entendi. fiz 9 cirurgias. Corta o intestino, limpa a parte de baixo que está presa no estômago, o estômago está preso lá embaixo na alça intestinal. Eu fiz 9 para poder limpar. Levanta os órgãos, limpa, corta. Eu fiz 9. E a última que eu fiz, o médico falou para nós assim: eu não posso mais ficar abrindo a cátia. Porque assim, eu ficava gritando de dor, né, eu esticava o abdômen, conforme agrudava lá embaixo no útero, agrudava no ovário, agrudava nas trompas. É um processo inflamatório que dá na barriga e que ele faz essas bridas. E ela, sem achar que está prejudicando, ela acha que está protegendo. Então tinha que sempre me abrir. E da última vez o médico falou para mim: eu não vou mexer. Eu abri só um lado, tá lotado, eu não vou mexer, porque se eu mexer vai essa situação. Então eu não vou mexer mais. E ninguém pode mexer mais. E aí nós falamos: mas a Kátia vai ficar com essas dores? Infelizmente vai ter que ficar. Não tem o que fazer. Uhum. Quando foi no ano de 2016, tive que passar por uma cirurgia de redução de estômago, por causa da coluna. Eu tinha que ficar o mais magra possível, por causa das próteses. Eu não podia passar de 70 quilos. E nessa, eu fiz uma bypass, onde foi colocado os grampos que eu te falei. Eu perguntei um Sim, dia pro médico, eu falei para ele assim: doutor, o senhor falou que é como uma, como é que chama? Prancha de cabelo. Ele falou, eu falei: doutor, como é feita? Ele falou: você vai assistir a cirurgia, porque a cirurgia é filmada, né? Eu vou te dar o disquinho e você vai assistir. E eu fiquei boba de ver quantos grampos que vai. Imagina uma prancha de cabelo. uhum, Aquela prancha do lado de cima e do lado de baixo, aqui na cirurgia, ela tem 150 grampos em cima e 150 embaixo. Então foi feito assim, ó. Dá aqui uma grampeada, dá outra, dá outra, dá outra, num corte redondo. Aí ele falou pra mim: ó, tem aí uns 600 grampos? Tem. Falei: meu Deus. Ele falou: tem mais de 650. Você tem. nossa Deus. Por isso que eu sentia gosto de metal. Metal. Foi um bom tempo ainda sentindo isso, né? E aí eu falei pra ele: doutor, quando o senhor fizer a cirurgia em mim, será que o senhor pode dar uma olhada? Que da última vez o médico me desenganou das bridas, as aderências. E como eu tenho muita dor abdominal, eu queria ver como tá por dentro. Ele falou: não, pode deixar, que além da gente fazer cirurgia em você, nós vamos dar uma passada geral. Se tiver, eu vou dar um jeito de tirar. Aí eu fiquei contente, né?
Quando foi no outro dia, eu tinha vindo pro quarto, aí eu fui andar, o médico passou na visita e ele falou assim, eu falei assim, foi a primeira coisa que eu fiz, falei: "Como tá por dentro as bridas?". Aí ele falou pra mim: "Olha, eu nunca vi um abdômen tão limpo na minha vida. Você não tem nenhuma brida". Eu falei: "Como?". Aí eu olhei pro meu esposo, né, ele olhou pra mim, aí comecei a chorar. Ele falou assim: "Você não tem". Eu falei: Foi milagre, só pode ter sido milagre, porque o médico falou que não ia mais mexer, no entanto ele me abriu de um lado e do outro lado ele falou: "Não vou abrir porque tá lotado". Aí ele falou pra mim: "Ah, então eu não sei qual é o santo aí que você tem, agradece". É desse Aí jeito eu que a falei gente assim: "Eu vou agradecer a Jesus, né, porque eu creio em Jesus Cristo". Então foi um outro milagre que Deus fez na minha vida, né. Parece que quando você chega num patamar aonde não tem mais jeito, aí Deus vem e fala assim: "Minha serva, pra mim tem jeito, pra mim tem, pode não ter pra você. E eu vou mostrar que eu sou Senhor na tua vida". Muitas vezes eu vi a mão de Deus na minha vida, com tudo isso que eu passei e ainda passo. Depois foram as cirurgias dos rins, eu fiz 10, eu tirei mais de 22 pedras do rim, eu fiz por uretrocistoscopia. É colocado um J jumbo no mas rim. aí desculpa, te interromper, só pra gente poder seguir aqui o Pode raciocínio. interromper, só eu tô falando, né. Bebe água, se quiser pegar uma aguinha, você pega. A Kátia pega a água lá, se inscreva no nosso canal, dá o like, compartilhe, porque sempre vão ter histórias de superação, histórias para identificar, dicas de treino, de nutrição, com advogados, sempre vai ter muitas informações. Então, vem fazer parte dessa família aqui da Conexões Reais, entendeu? Não deixe de compartilhar e nem de comentar aí nos comentários. Kátia, eu queria te fazer uma pergunta. Você passou por muita coisa desde criança, né? Então, assim, a sua infância também não foi fácil, mas eu Sim. acredito que você tem uma base familiar muito boa, tanto com o seu pai quanto com a sua mãe, porque eu percebi que, né, eram unidos. E você teve esse problema emocional aí de relacionamento, e você teve uma traição que é muito forte, ou as traições, na verdade, a do seu marido, a da sua amiga, que dizia ser sua amiga. Depois você passa por tudo isso aí. Como ficou o seu emocional e a sua fé? Em algum momento você desacreditou em Deus? Eu desacreditei, porque eu tentei suicídio, né. Eu acabei cabeça fraca, né, era muito jovem, eu tinha casado com 23 anos. Gente, acabou acontecendo isso, o meu emocional foi lá para baixo, eu sofri muito, 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 muito. Além dele ter feito isso e com quem ele Uhum. É o era pior. uma amiga que vivia comigo, era uma amiga que perguntava: "Tá tudo bem? E aí, como vocês estão?". "Ai, nós estamos assim, assim, eu estou pensando em fazer isso e aquilo, o que você acha?". Então, assim, para quando chegar de noite, na hora de ir pra faculdade, os 2 iam junto e, né, e disso nasceu um fruto. É uma criança que não tem nada a ver com isso, coitadinha, um doce de criança, conheço. Hoje, graças a Deus, eu sou curada, o Senhor me curou dessa traição que eu carreguei por muitos anos. Eu fazia muitas perguntas a Deus: "Por quê? Pra quê? Por que o Senhor permitiu?". E essa resposta veio depois de muitos anos. Até bom se tiver pessoas nos ouvindo que muitas vezes está com um relacionamento e muitas vezes a pessoa é diferente de você, tem um relacionamento que vocês são totalmente diferentes, é como falam muitas vezes, julgo desigual, é muito difícil, principalmente porque eu servi a Deus. Então, na realidade, eu não esperei o tempo de Deus realmente me dar uma pessoa de dentro do ministério que eu fazia parte. Na realidade, eu dei uma rasteira, porque a mãe era evangélica, eu achava que tudo ia dar certo. A sogra, Ana, minha sogra. E não foi assim, foi um pesadelo. E eu estava para fazer uma das cirurgias
infelizmente, foi uma pessoa que foi muito maldoso também, de pegar e falar: "Não, eu vou tirar tudo de", tirou todos os meus móveis, tirou móveis do quarto e eu ia ter que fazer cirurgia. Aí falei assim: "Mas você vai me tirar até os móveis do quarto que eu vou fazer cirurgia?" "Vou, você que se lasque", falou pra mim. Então foi muito difícil pra mim. Primeiro porque era o meu primeiro amor, né, eu nunca tinha namorado outra pessoa. Era o príncipe encantado da Kátia. Mas com tudo isso, eu aprendi e vi que hoje, e tudo que eu passei dessas 34 cirurgias, eu tivesse passado com ele, você pode ter certeza que acho que na segunda ele já teria me abandonado. Certeza. Hoje eu louvo a Deus que ele saiu da minha vida, porque Deus me preparou uma pessoa maravilhosa, meu esposo, Graças a Deus. Vicente, que eu já estou casada há 24 anos com ele. Graças. Somos muito parecidos, a gente tem os mesmos propósitos, então é um esposo que muitas vezes me teve que me dar banho por causa da coluna, teve que me dar comida na boca nessas 34 cirurgia, teve que fazer curativos terríveis na minha coluna, né, com 52 pontos. Meu esposo teve que fazer curativos para um homem, sempre me amou, sempre, né, "Eu tô com você, nós vamos vencer, nós vamos", sabe, sempre me dando palavras de incentivo. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, que Deus findou aquele relacionamento, Ai, porque graças a Deus. hoje eu Encontrou tenho uma pessoa maravilhosa. você Minha encontrou um fé ficou companheiro. abalada. Isso, você encontrou um companheiro. Mas aí quando a sua fé ficou abalada, você estava abalada emocionalmente, você estava abalada fisicamente, você estava Sim, abandonada, você não tinha sim. ninguém pra poder estender a tua mão. No momento que você pensou em retirar a sua vida, naquele momento ali, o que que te parou? O que que te fez fermar? O que foi que fez? É, o que te firmou, o que te fez qual foi o destaque na sua mente fa que você fez assim: "Não, por", em algum momento você parou e pensou: "Por quê? Não, eu não devo fazer isso". Você escutou a voz de Deus? Ah, de é bem forte, Conte pra nós. sim, é bem forte, Ai, então conte. Nós queremos é bem entender, forte. porque talvez, É. escute, é o que eu quero dizer, por que que eu tô te entrando nesse detalhe? Se for muito forte no senso de você se emocionar, não tem necessidade de contar. Não, Mas não, tal não, 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 não. você falando isso, talvez você falando e quando chegar, porque eu sempre falo, eu sempre falo nas entrevistas, toda entrevista que eu falo, toda entrevista que eu faço, perdão, é proporcionada para chegar em alguém. Então agora neste momento, alguém talvez está pensando em retirar a própria vida, e ouvindo você falar Isso. que vai fazer você parar, talvez vai motivar essa mesma pessoa a não fazer. Então Sim, assim, sim, independente mas se for forte ou não, conte para nós, desde que não. não, e pegou algumas roupas para ir te retirando de casa. Eu me tranquei ao banheiro e falei, né: "Eu vou fazer tal coisa". Aí ele gritou: "Que faça", ainda incentivou. Eu entrei ao banheiro e infelizmente eu tinha pegado, já estava no meu bolso um fósforo na época, Hum. 95, não usava tanta isqueira aquela época, um fósforo. E eu já tinha na cabeça, se ele for embora eu vou fazer isso. E eu levei para o banheiro e levei o álcool. Você vê como é uma coisa até mesmo maligna, né, realmente. Eu taquei o álcool no rosto, esse foi um. Taquei no rosto, só que conforme eu taquei no rosto, que caiu na pia, meus olhos ardeu, aquela coisa, gritei, né, olha a besteira. E mesmo assim, aí quando melhorou um pouco, que eu fui pegar a caixinha de fósforo, que eu acendia, não acendia. Porque o fósforo tinha molhado, encharcado, encharcado. E o fósforo não pegou. Tremendo ali, apavorada, chorando, fui acendendo, acendendo, e não. Aí foi embora, e tal, aí minha mãe veio, tentei esconder da minha mãe não percebeu, só viu que eu estava muito abalada. Quando foi à noite, eu peguei um canivete, Uhum. tentei dentro do banheiro de novo, e eu tinha escrito no meu braço:
quero morrer. Eu tinha escrito com canivete no braço, tinha ficado. Mas eu não tinha força. Eu fiz, mas tem letras que eu não, como se diz, não afundava, porque estava doendo também. E eu chorando, aí uma voz veio e falou assim para mim: será que ele merece tudo isso, minha serva? Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Não faça isso. Cheguei a arrepiar. Tô te ouvindo. Tanto. Aí ficou só IORT, faltou o E. Aí eu levantei, eu senti aquela voz, né? E aquela coisa falando comigo: não faça isso. Você é escolhida desde o ventre da sua mãe. E aí eu desabei a chorar, comecei a chorar, chorava, chorava. E Deus falava para mim: não faça isso. Ele não merece. Ele não merece. Se você fizer isso, você tem uma noção para onde você vai. Eu amo você, serva minha. E aquilo eu comecei a chorar dentro do banheiro e eu estava com uma blusa larga de manga comprida. Eu tinha puxado, preta. E aí minha mãe chegou no banheiro, minha mãe veio: Kátia, que você tá aí chorando, Kátia? Aí bateu na porta: abre essa porta. Se você não bater a porta, eu vou chamar seu pai. Eu já vou, já vou. Eu puxei a blusa para baixo e fiquei. Só que a partir daí, aí minha mãe veio, me abraçou, falou para mim: Deus é contigo, Deus não vai te desamparar, Deus não vai deixar você sozinha. Aí eu comecei a contar para minha mãe, comecei a falar assim: eu tentei tirar minha vida, eu tentei isso, contando, né? E ela: minha filha, não, para que você foi fazer uma coisa dessa? E não contei o restante, que eu fiquei quieta, fiquei com medo. Aí quando eu fui, passou o horário e tal, aí desci para tomar banho e minha mãe me chamou para subir de novo para comer, para se alimentar. Eu quase não comia, eu perdi muito peso nessa época, eu fiquei muito magra. E na hora que eu fui tomar banho, aí minha blusa estava com bastante sangue, sabe? Aí na hora que eu olhei, eu pensei assim: como que eu vou esconder isso? Aí eu passei a usar só blusas de manga comprida e ficou. Aí eu me lembro uma vez que eu tinha ido na Igreja Universal. Eu era de lá. Deus tinha usado o pastor lá em cima, falando sobre isso. Aí eu chorei muito, fui lá na frente no altar. Aí quando eu cheguei em casa, eu me tranquei dentro do banheiro de novo. E nessa época eu ia no cantinho do banheiro. Aí eu fiquei sentada no cantinho do banheiro. Essa eu vou me emocionar. E eu lembro que eu falei assim para Deus: se o Senhor me curar dessa cicatriz, nunca mais faço isso com a minha vida. E quando o Senhor preparar, eu vou contar para as pessoas que eu tentei, mas que a tua graça me alcançou. Foi apagando aos poucos. Não sumiu totalmente, mas foi assim, apagando uma perninha do, foi apagando outra perninha, levou tempo, até minha mãe desconfiar e minha mãe perguntar: por que você só anda com os braços cobertos? Aí eu acabei falando. Então, assim, e eu falei para Deus: se o Senhor tirasse isso dos meus braços, eu nunca mais ia fazer isso. E para honra e glória do Senhor, meu braço não tem mais nada hoje. Graças a Tem um Deus. tempo que não ficou nada. Meu braço é branquinho, branquinho ficou. E pela fundura que tava, ia ficar assim, alguma cicatriz. E para honra e glória de Deus não ficou. Então, assim, muitas vezes a gente coloca algumas pessoas no lugar de Deus. Hum. E eu colocava o meu ex-marido no lugar de Deus. Para mim, ele era o meu tudo. Eu não vivia sem ele. Até eu entender que eu não podia viver era sem Deus e não sem ele.
E aí eu sei que eu me levantei, eu fui trabalhar num hospital próximo de casa. Eu fui trabalhar com pontos, eu tinha feito sim uma cirurgia, né? E o emprego saiu, e como os pontos não eram muito grandes, eu fui trabalhar com os pontos. Uma própria moça que eu peguei amizade, ela mesmo tirou meus pontos. E Uhum. daí eu comecei a trabalhar, comecei a construir minha vida, mas comecei a construir com medo de novo de sofrer, né, na área sentimental. Sentimental. Foi aonde eu passei a orar, né. Depois de mim, acho que ele tá no terceiro casamento hoje, tá no terceiro. E tudo que a gente planta, como você diz, a gente colhe. E infelizmente o que ele plantou, eu não falo isso com alegria, o que ele plantou, ele colheu um pouco, porque ela acabou deixando ele por outra pessoa. É Então porque ele começa sentiu assim, tudo que começa errado, dá errado, não tem como dar certo. isso. E as nossas escolhas, né, Má? As As nossas nossas escolhas. escolhas. Hoje, com 53 anos, eu vejo que muita coisa, se o ser humano ele parasse, pensasse: "Essa escolha aqui vai ser boa para mim? Ou eu vou quebrar a cara lá na frente?". É que o mal da gente hoje é que a gente vive pelas emoções, não pela razão. Então a gente Sim, acha que é o rostinho bonito, é a química que vai levar um relacionamento para em frente. Eu falo por e experiência, não tá, é, e não não é. é. O casamento por isso que no casamento, a gente fala lá: "Eu recebo você, Vicente, como meu esposo, tu ser fiel na alegria, na tristeza". E quando vem a tristeza, os momentos difíceis, é que você vê o quanto o seu casamento, o seu namoro, ou se você mora com alguém, porque pode ser que tenha pessoas que não são casadas, mas que moram junto com alguém, aí que você vê, entendeu? Aonde realmente está o sentimento daquela pessoa por você, se ela verdadeiramente te ama. E foi isso que eu encontrei no meu esposo. Porque acaba que a gente tem que parar de romantizar os joguinhos, né. Muitas pessoas fazem joguinhos. Eu vou fazer ela se apaixonar, deixar ela apaixonada, depois eu vou sumir, que ela ficar doida me falando igual desesperado. As pessoas E elas não que as outras cansam, que ela chega um ponto que ela vai se cansando. E a não mulher existe perfeição, não existe. E a mas mulher não existe. tem aquela coisa de querer ser salvadora. Eu estou falando por experiência própria. E você acaba Sim, levando nas costas um peso e algo que não é teu para carregar, você quer salvar aquela pessoa que não está te pedindo salvação. Tá exatamente. lutando por um relacionamento que não estão te pedindo para você lutar por aquele relacionamento, mas você está ali. Ou por uma palavra que Deus mandou, ou por um monte de coisa, você está ali. E você não quer ver os sinais. Eu falo porque realmente eu não estou me tirando fora, porque eu passei. Então, eu não me tiro fora disso. A escolha foi dele, você passou por isso e você, teve essa presença, esse encontro verdadeiro com Deus, e Deus não Sim, permitiu você tirar a sua própria vida. Mas sim. você mesmo isso, você passando por tudo isso, você mesmo assim, você ainda as doenças elas não te deixaram, elas continuaram Não. vindo te perseguindo. Teve que retirar as pedras do rins. Pô, como foi esse processo? As pedras do rim, eu tinha muita cólica renal, eu tinha cólicas, assim, absurdas, de derrubar um elefante. Eu não sei se você já teve, mas é uma das Graças a dores é uma das dores terríveis. Então fala que é dor de parto, então eu teria neném assobiando. Ah, desculpa, desculpa. Porque, imagina, teria neném assobiando. Porque com tudo isso, nós acabamos descobrindo que o meu pai tinha essa doença que eu tenho, só que o meu pai tinha diverticulite, a mesma cadeia, é hereditária. Minha Hum, mãe também tem diverticulite, foi descoberto há nossa, pouco tempo. Então, a tendência de eu ter o Crohn era muito grande. Aí o meu vô faleceu de Crohn. Que nós hum, pegamos o atestado de óbito do meu vô, para ver, meu vô e minha avó. Então é uma coisa que
é hereditário, até mesmo por isso que eu e o Vicente não quisemos, uma das coisas é essa, não quisemos ter filhos biológicos nossos, nós quisemos adotar. Nós queríamos um nosso e um adotado, mas o que viesse primeiro, a gente ia encarar. No entanto, o Gustavo, estava operado da coluna, e eu cuidava do Gustavo, eu tenho fotos de eu dando banho nele na cama, minha mãe pondo. Muitas vezes eu não queria ir no quarto, mas eu ia me arrastando até o banheiro e eu dava banho dentro do banheiro sentado no chão. Minha mãe lavava o chão primeiro e eu queria ter aquele prazer de sentar dentro do box e catar ele no colo e tomar banho com ele. E tudo para mim sempre foi muito difícil. Quem olha para mim não fala, mas eu tomo um grau de morfina, grau terminal. Por quê? Por causa da coluna. Eu sofri 5 erro médico na coluna. Nossa. Então, eu tenho uma dor na coluna que eu tomo grau terminal. Eu tomo 3 morfinas de manhã, 3 à noite. Mas de manhã eu tomo 3 morfinas, mais os antidepressivos, porque eu só fico em paz quando eu consigo dormir. Senão eu não aguento de dor na coluna, de dor de cabeça por causa do pescoço. Vou ter que operar de novo. Então, assim, eu vivo uma vida de dores. Se eu fosse olhar para o meu processo, eu sou uma mulher que eu deveria só ficar deitada, não fazer nada e me entregar, mas eu não me entrego. Por mais que eu esteja pegando, eu coloco um louvor, eu vou orar, eu vou descer em oração, pra honra e glória do Senhor, você não sabe disso, vou te contar agora, Eita, inédito. em primeira mão. É, primeira mão. Eu não consigo ninguém consegue entender. Eu consigo entender um pouco, porque eu já conversei com ministros maiores que eu, que me explicaram. Fala que toda pessoa que passa por enfermidades assim, elas têm dom de cura. E desde os meus 7 anos de idade, que eu tenho dom de cura. Então, Gra assim, no livro que eu estou escrevendo, eu coloco imagens. Em todas essas minhas internações, eu já vi ferida fechar, eu já vi nódulo sumir, inclusive o meu cachorrinho, ele tá com um câncer devastador. Eu tô no 7º dia, pra honra e glória do Senhor, ele tá com um carocinho bem miudinho já. Graças a Deus. Não me pergunte por que que eu tenho esse dom. É algo que eu bato de frente, eu choro, que eu Mas falo aí pra eu vou Deus te assim: responder, "Senhor, eu ponho a mão em mim, Senhor, eu repreendo, eu expulso, e eu não sou curada?" Eu falo pra Deus. mas aí eu vou te Mas é responder. desde pequena, a mãe fala que é assim, aonde eu coloco as mãos, As pessoas pela misericórdia de Deus, porque eu não sou nada, outras vidas recebem. O que importa mas é que o sabe nome por quê, dele seja. Kátia? Deus cada um com seu dom, cada um com seu propósito. As pessoas vão te questionar: "Ah, mas então por que que você não se autocura?" Porque a sua Já cura não falaram vai isso vir pra de mim. você, mas a sua cura não vai vir de você. A sua cura vai Não, vir de Deus no momento certo, na hora certa. Só que Deus falou isso ontem. Deus usa a sua vida para curar a vida de outras pessoas. Eu fui numa Então, visita ontem é assim. eu fui numa visita ontem, que a gente tinha que consagrar o local, e foi uma missionária junto. E a missionária começou a orar pelas pessoas, daqui a pouco ela vira para o meu esposo, ela fala assim para o meu esposo: "Olha aqui, presbítero, tu não ficará muito tempo como presbítero. Meu senhor manda dizer que você é pastor. E olha aqui, jovem", ó, me chamou de jovem. "Deus manda te dizer uma coisa que Deus nunca falou desse jeito". E eu sempre chorava, sempre perguntava, Deus nunca falou desse jeito. Ela falou assim pra mim: "Olha, Deus manda te dizer que ele vai te curar, ele vai te levantar, sabe pra quê? Pra onde você pisar pés, você ter autoridade e falar que Deus te curou, e através das suas mãos, você curará outras pessoas". Eu saí de lá ontem, eu falava assim: "Vicente, Deus usou mesmo ela pra falar que Deus vai me curar".
Você tem certeza que foi isso que você escutou? Incrédulo, mas assim, a gente tem que crer. No momento certo e na hora. Eu tô 35 anos eu tô esperando curas. E Mas na hora ela vai vir. mesmo assim, Má, eu faço a obra de Deus. Eu vou para a É isso que igreja com dor, eu volto da igreja com dor, eu não aguento ficar em pé, eu sento, eu não desisto. mas a parte de você ir para a igreja do templo, você não deixou de realmente adorar e glorificar ele no seu particular. É Não, isso que importa. Porque o não templo é deixo. templo. O que Deus está olhando, o que vai olhar é o seu particular, o seu tete-a-tete com ele, não fora. Sim, sim. E você foi escolhida. Eu costumo dizer, cada um tem seu dom. Você sabe que o escolhido não pode escolher, né? Eu escutei Você isso aí sabe esses dias. disso? O Escutei escolhido, a minha amiga que ele falou: não "Mariana, pode escolher. você tem um dom pra isso. Para de ficar correndo atrás, você para que você tem um dom pra isso. Vai em frente, não adianta você ficar correndo". Ela falou isso pra mim. Eu falei assim: "Então vamos que vamos. É isso aí, é isso aí". O escolhido, eu vou depois te mandar um louvor. Eu choro muito quando eu ouço esse louvor. E eu tô ensaiando ele porque eu amo louvar, né? Tem mais Uhum. essa, eu amo louvar. Isso é bom. Esse louvor fala demais comigo e é verdade. Conforme a missionária falou pra mim, você é escolhida. Eu pensei assim, gente, o escolhido não tem opção de escolher. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se Deus escolheu você para passar por certas coisas, você vai passar, não vai ser Vai. eu. Mas aí tudo depende de como que você vai passar, de como você vai encarar, né. Se você vai se prostrar ou É se você vai perder a espinhoso, paciência. espinhoso, é muito espinhoso. Certeza, é Eu vou ser espinhoso, sincera com faz você. pra carne. Já passamos por provas, por lutas financeiras, de realmente faltar tudo, e você vê a mão de Deus. Já passamos por muita coisa, mas eu posso falar com toda autoridade, eu acho que a enfermidade, do jeito que eu passo, essa é terrível. De você não conseguir ir no mercado, você só ficar dentro de casa porque sai mal, tem que voltar para casa. Então assim, dor, 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 dor. Eu desencravo a minha unha, vou na podóloga, ela fala pra mim: "Meu Deus, você não tá com dor? Eu posso tirar?" "Tira, mulher, porque é fichinha pra mim". Então Uhum. assim, ele sabe o porquê me deu essa prova. Mas eu tenho falado pra ele: "Senhor, eu não tenho aguentado mais, eu preciso viver pra trabalhar mais na tua obra". Eu sempre fui voltada pra obra de Deus, sempre, sempre foi assim. Não olhe com esse olhar, Kátia. Às vezes você está trabalhando na obra de Deus e você não está percebendo. Eu sei que uma doença, como você passou por 34, vai passar para 35 cirurgia, abala o psicológico. 36. Eu vou abrir 36. embaixo, agora não terminei de completar, deixa eu completar para você essa parte, porque senão o pessoal não vai entender. De Isso, vamos tudo voltar. isso, ó, de tudo isso, agora no dia 9 de maio, eu acordei gritando, berrando, berrando mesmo. E olha que para mim berrar o negócio tem que estar feio. Berrando, minha perna inchou direita, Uhum, formigou, dava uhum, fisgada e eu não uhum, conseguia andar. Eu andava gemendo e quando não, parecia que alguém chegava atrás, assim, das minhas pernas e dava, assim, nas minhas pernas e eu perdi o equilíbrio. Eu perdi o equilíbrio para parar de andar. uhum. Eu passei do dia 9, eu passei até uns 32, 33 dias assim, até descobrir o que eu tinha. Eu não dormia, olha, foi uma loucura. Aí fiz o exame mostrou, estou com uma hérnia de disco Meu na Deus! lombar extrusa para cima. Sabe aqui onde eu te falei que eu não tenho nada? Aham, Hérnia, olha só, a hérnia extrusa estourou, vazou líquido pro canal medular meu, que não pode. Era para mim não estar andando. Vazou líquido e esse líquido pegou todos os nervos da minha perna direita. Os médicos falaram que minha cirurgia vai ter que ser uma equipe grande, disciplinar, porque não sabe como vão fazer para tirar esse líquido que endureceu
de lá do canal. Entrou 2.0 para dentro do canal medular. Aí eu comecei com, ó, tá conseguindo Tremedeira. ver ou não? Sim, sim. Ó, eu tô com outra hérnia extrusa aqui. Eu vou ter que operar embaixo de novo e em cima, ao mesmo 36 tempo. cirurgia ao mesmo tempo. Ao total de cirurgia, 6. 36 vai ser. Você passou pela cirurgia, da hérnia, a pedra de rins, você retirou as pedras de rins. Você falou Dos para mim rins. que você também teve que redução do estômago. Eu vi Não uma tem das suas cura os rins. não Os tem rins não cura. tem cura. Não. Eu vi Eu uma tenho foto, muito oxalato de cálcio. você me O mandou meu umas fotos. organismo, mandei. Isso, são muito impactantes. As fotos que você me mandou são muito impactantes. Não, são bem feias. São fotos impactantes que é bom que as pessoas vão entender que são verdadeiras. Você, eu até comentei, não sei se o seu áudio chegou, mas eu comentei, mulher, você está viva por Deus, por milagre mesmo, que é só Deus mesmo, por tudo que você passou, Só. é muito difícil, até mesmo o psicológico estar bem, e você, querendo ou não, tem uma energia alegre, que é muito bom. Você é Mas eu sorridente. tenho depressão, Eu tenho muita depressão. Não, eu Eu acredito sinto muita que tristeza. não, porque eu Mas não eu tenho confio, eu vou dúvidas. orar. Eu vou orar, o Senhor me enche de novo e tem que se Porque levantar. Não posso entender ficar que a prostrada. depressão, a gente tem que entender que a depressão ela não é coisa do diabo. A depressão é coisa humana mesmo. A gente sofre depressão. Não, Pode não, o acontecer. Senhor. Pode falar. Não, Desculpa não, tô interromper. falando que nem você falou que não é depressão, não é do diabo. Não é do diabo. Não, não é. É porque as pessoas Eu vão achava, muitos anos atrás eu é, achava que era. falar é coisa do diabo, falta de oração. Não, não é. A gente não Mas pode. sabe o que Deus falou pra mim? Sabe o que Deus falou pra mim? O Senhor, ele me avisa antes as coisas. Olha, no dia 9 de maio, você conta do dia 9 de maio, você conta 15 dias pra trás. Eu Ok, estava, é sempre esse corredor meu aqui, ó. Eu estava na ok. cozinha e quando eu volto, eu vim da cozinha pra sala, eu dei uma parada ali no corredor e eu do nada me deu uma crise de choro e eu pus a assim, comecei a falar em línguas e Deus falou pra mim assim, ó: "Eis que passará por um ai de novo, um vento, mas estou contigo." Amém. Aí eu vi a cadeira de roda de novo. Essa cadeira de roda, ó, é anos que eu vejo isso. Aí, na hora que eu vi, me deu um desespero, isso é coisa do ser humano, tá? Me deu um desespero, assim, abaixei, aí o Vicente desceu de lá do quarto, do meu quarto, as escadas, desceu, falou assim pra mim: Que foi? Que você tá chorando?" Aí eu abracei ele e falei pra ele: "Deus acabou de me dizer que eu vou passar um ai de novo na saúde." Deus, eu falei pro Vicente: "O que será? Minha coluna não é, eu tenho 2 anos que tô operada." Aí ele falou: "Deus não te mostrou o que é?" Eu falei: "Ele só falou pra mim que grande é o ai." 15 dias antes, não foi no dia 9, eu acordei assim. A depressão, Deus falou pra mim assim, eu falei: "Senhor, mas por que que eu tô passando por depressão? Eu sou uma pessoa tão pra frente, eu sou uma pessoa que eu dou força, eu não posso não ter fé pra mim, mas eu tenho fé pra aquela outra pessoa." Eu falo: "Em nome de Jesus, some aquilo." Por quê? Deus falou pra mim: "Porque vou eu colocar pessoas no seu caminho depressivas. Vou colocar pessoas no seu caminho que você vai ter que sentir a dor da depressão pra entender e ajudar o próximo." Sim, eu Então, também acredito que a gente só pode falar com uma pessoa que é depressiva, aquele que passou, porque vai entender a dor do outro. É a mesma coisa de uma pessoa, de uma mulher traída. Eu posso compreender uma mulher traída, porque eu já fui uma mulher traída, eu fui uma mulher então, eu isso. entendo a dor do choro, eu entendo a dor da lamentação. Eu entendo também aquela mulher que tem esperança na mudança do marido, na mudança do companheiro, mesmo depois de tanta traição, de muita coisa. Eu consigo entender porque eu passei por isso. E Sim, só quem passa é que vai compreender. Então, o que eu quero dizer é, a depressão a gente não pode romantizar dizendo que é coisa do inimigo, porque não é. Depressão, ela não, existe, pensa que ela precisa ser curada e ela precisa ser tratada. sim. Precisa. E para isso precisa de acompanhamento psicológico, psiquiatra. É precisa Uhum. mas você passa Medicamento. por medicamento e não é nada feio falar isso. Um cristão tem que admitir que tem. Não é Não, não, admitir não, para isso. Você tem que passou pela falar. depressão.
Mas, mesmo você sendo depressiva, você não se abate e não ficou abatida. Lógico, você Não, tem a depressão, você toma seus remédios, você tem o seu controle, mas você não desistiu da vida. O que eu tô querendo sim, dizer é que mesmo passando por todo esse procedimento, por que que eu vou chegar onde eu quero chegar. Você passou por tá. tudo isso. Você passou por muitas coisas, que tem muito testemunho para contar, com certeza. E a gente vai ainda dar uma, como se diz, uma parte 2 quando eu estiver aí presencialmente, a gente vai continuar e você vai terminar de contar pra... Mas de tudo, o que mais me impactou nas fotos que você me mandou foi a perca dos seus dentes. Você começou a perder dentes, você começou a perder, parece um pouco da gengiva, parece um pouco do maxilar. Você está perdendo aquilo ali, você me mostrou. É impactante? É impactante. Da Mas doença. independente da doença, né, mesmo assim, você ainda está de pé. Como que foi, Kátia, ver os seus dentes caindo? Como que foi ver aquilo ali? O que que passou na sua cabeça? Que desespero que foi? O que que você tem para nos relatar aquilo? Sobre aquela situação? Foi em março, não foi só cair os dentes. Foi você tentar salvar primeiro os dentes, né? Tô em fases de fazer o implante, então eu tô com próteses, né? Ok? Fixa só pra fazer o implante, Porque na realidade eu tô só com os 2 primeiros dentes. O resto caiu. Foi assim, foi dando o Crohn ele ataca a minha boca. Sempre atacou. Mas dessa última vez foi muito feio, nunca tinha passado nada igual. De fazer o canal e você abrir o dente não parar de sangrar nunca. Aquilo que eu te mandei, aquilo era constante, aquilo que eu te mandei. O dente vazando sangue o tempo inteiro da médica. Teve que voltar para fazer Nossa. outra raspagem. Então, foi um mês de março, abril, a maio, muito difícil para mim. Foram 9 dentes que eu perdi por causa da doença. E tem alguns outros que estão mole na parte de baixo. Eu estou receosa de. É. Então, E assim, esse tentei de processo que tudo. você está passando, que ainda você está passando por esse processo, o apoio da família tem te sustentado bastante, o que tem te deixado muito... O meu esposo, ele é muito amoroso, ele vem, ele me abraça, ele vê eu, às vezes, muito desesperada, assim. Desesperada que eu digo de choro, né? De abraçar ele, como ele é meu cônjuge, né? De falar, amor, eu tô tão cansada, tô tão exausta. Agora, mais isso, tipo assim, eu nunca estou livre de dor. Sempre vem alguma outra dor junto com a dor que eu na lombar. Aí agora descobre, meu pescoço tá cheio de hérnia. É uma coisa que, assim, ele me ajuda demais. Eu não sei o que seria de mim sem o Vicente. Ele é um marido, para você ter uma ideia, pode ser que eu me emocione de novo. Ele é um esposo que ele sabe fazer tudo. Graças a Deus. Eu tô conversando com você, ele tá ali fora passando roupa. Porque o médico me proibiu. O médico quer que eu fique deitada. Mas eu faço algumas coisas, só que tem coisas que eu não aguento. E quando eu começo a sentir muita dor, eu vou mandar um vídeo eu fico lavada de suor. Quando você começa a ver eu suando, o bicho vai pegar pra mim. Então, assim, eu tenho um limite, meu corpo tem um limite pra aguentar a dor. É uma dor surreal que eu chego a desmaiar. Eu fico branca e eu fico muito aqui meu fica tudo gelado. Você vai tirar minha temperatura? Eu tô com 34, 33 de temperatura. É o grau de dor, minha médica já falou. Eu faço cuidados paliativos, né? Minha médica falou que não tenho o que fazer mais. Então, eu só posso tratar a sua dor. Eu já tentei ficar sem o remédio, mas eu me debato muito de dor. É muito insuportável. É surreal o que eu passo. Eu me Uhum. debato, eh, de dor. Eu nunca vi um ser humano ter tanta dor, maneira que lesionou minha medula. Então, assim, meu esposo é um marido muito bom. Você vê nele o zelo que ele tem comigo, todo mundo vê na igreja. A preocupação que ele tem. Se eu vou passar num lugar ali tá cheio de terrinho, dá a mão pra mim, não deixa eu sozinha. E com tudo isso eu ainda uso um salto alto, viu?
Tá certa, não tem que deixar de ser vaidosa não. Eu vou pra igreja, minha filha, eu vou com meu chinelinho, mas na hora do culto, ó, E você também tem o apoio do seu filho, né. sim, meu filho também é assim: "Mãe, sai daí, não vai abaixar. Mãe, deixa que eu agacho. Não, mãe, não pega isso, isso tá pesado". Nesses Então, momentos que assim, você passa, desses balanços de humor, né, que muda mesmo e é normal mudar, o achego da família é muito importante, né. é muito importante. Então você luta para viver por esse achego da família. Querendo ou não, você tem o apoio da sua família, graças a Deus você tem um bom marido, Deus, né, te concedeu essa Tenho. oportunidade de você encontrar um verdadeiro companheiro. Então Profetiza um desse na sua vida. amém, amém, eu recebo. E, como se diz, né, você teve um livramento do seu passado, porque por tudo que você passou, sem um apoio de um homem com caráter igual do seu marido, você talvez não passaria por isso sozinho. Hoje você não estaria aqui talvez me dando uma entrevista, mas, Deus sabe fazer todas as coisas. Chegamos a ter num cartão de crédito R$ 16.000 de morfina. Minha Não, morfina é muito cara. muito caro. Minha morfina dá 7.300 por mês. É aquele monte que eu te mandei. É o Uhum. governo que me dá. Aí que eu ia perguntar. Eu passei numa perícia médica, levei meus exames e o médico viu que eu tinha lesões na medula, né. Uhum. Então o médico falou: "Você não pode ficar sem morfina". Aí eu E agora? aposentei, eu estava 18 anos aposentada e o INPS tirou minha aposentadoria. Deus, e agora? Perdi. Eu fui a última perícia agora, que eles chamaram pra ver como eu fui com as costas cheia de ponto, aqueles 52 pontos que eu te mostrei, Aham, você mandou a eu fui foto, sim. daquele jeito na perícia. Sabe o que o E médico aí eu falou pra tenho mim? "A senhora pode trabalhar sentada, dá pra senhora trabalhar". mas vocês têm um advogado, vocês estão recorrendo? Não tem mais o que recorrer. O INPS não quer dar aposentadoria, não Não, quer devolver. procura informações que tem como sim. Qualquer Então, coisa eu te passo aí um eu contato vendo meus de uma vestidos. não, mas qualquer coisa eu te passo um contato de uma advogada, Entendeu? que ela é especialista nisso, e aí você pode tirar as dúvidas com ela. Que Sim, bom, mas que bom. renda você vai ter, depois eu te dou. A renda você vai Uhum. ter, e você trabalha e vendendo seus vestidos e tudo bem Sim, também, tá tudo sim. ótimo, não tem que parar É, não. eu vendo online, né, pra buscar, o Vicente busca pra mim, entendeu? Não, tá tudo certo, tem que continuar assim mesmo. Mas É, você porque passa eu aguento. por tudo isso, Kátia, desculpa te interromper que a gente tá quase chegando no finalzinho, e eu preciso Não, te não, perguntar. pode perguntar, é muita coisa, eu também não lembro de tudo, viu? Mas aí a gente vai quando eu falei com você, quando a gente se ver presencialmente, vai ter a parte 2 e você vai me falar presencialmente toda a história que de onde a gente parou. Você passa por tudo isso, é uma história realmente de milagres, a sua vida é uma vida de milagres e de superação, porque querendo ou não, Sim, superar a cada dia uma doença, superar cada dia uma depressão, superar cada dia uma vontade, lutar para viver, lutar todos os dias, não é uma coisa fácil para quem está na situação que você está. Eu super compreendo isso. Não é muito fácil, mas mesmo todo esse turbilhão de coisas, mesmo esse turbilhão de emoções que você vive e está vivendo, mesmo assim você se inspirou e você está fazendo uma coisa linda, que eu acho muito bonita, que é escrever um livro. De onde é, veio a inspiração do livro? Como que surgiu essa ideia e o porquê e qual real motivo você quis escrever esse livro? esse livro foi quando eu estava acho que na 7ª, eu acho que foi logo depois que eu descobri o Crohn. Foi logo que eu descobri o Crohn, eu era mais jovem, não é de hoje não, você é mais velho. Foi quando o médico me desenganou do intestino. Hum, Eu eu senti, eu fui orar, e eu falando com Deus, falando pra Deus, eu e o Vicente orando junto. Eu falei: "Senhor, o médico me desenganou, o médico deu 6 meses, né, de vida. Eu creio que o Senhor não vai me dar 6 meses de vida.
E se o Senhor acrescentar anos na minha vida, o meu maior desejo, falei, meu desejo seria escrever um livro de testemunho de tudo que eu passei, não só a cirurgia. Cada internação minha, tem internações que eu fui operar para uma coisa, eu fiz um trabalho lá dentro do hospital, que assim, toda vez que, para você poder entender um pouquinho, toda vez Uhum, que eu entro na ala de internação, igual agora, o Senhor falou para mim: "Você vai operar, mas vou eu te usar lá". uhum, Então eu sei que eu estou indo para lá operar, mas eu tenho que ficar atenta, porque tem alguém lá já esperando a Kátia. Eu vou ter que fazer uhum, uma obra, eu só não sei qual é. uhum. Então, Entendi. teve obras que eu fui fazer, que eu vi milagres de Deus na minha vida, de eu fazer nos quartos, eu conto no livro os milagres, né, que Deus usou minha vida. Eu estava de pijama, de pantufa no pé, e ia nos quartos e Deus operava, né. Então eu falei para Deus: "Se o Senhor me der a chance de viver, não só esses 6 meses, eu quero escrever um livro do meu testemunho". E aí foi passando, aí quando passou um ano, quando foi no dia 17 de maio, eu e o Vicente se abraçamos e a gente chorou e falamos assim: "Chegamos a um ano". E quando foi no outro ano, Passou o ano, chegamos a 2 anos, chegamos a 2 anos. Quando foi dia 17 do outro ano, chegamos a 3 anos. graças E a aí eu Deus. fui vendo que vai ser necessário, eu fui vendo que vai ser necessário eu escrever o livro para que pessoas que lê aumentem a fé dela, Hum, porque por muito pouco, Mariana, as pessoas desistem. verdade. E eu estou aqui hoje para dar o meu testemunho, mas para dizer para muitos que vão assistir, que vão ver essa live sua comigo, e vão ver que o que elas passam, não estou querendo comparar, né, com o meu problema, mas às vezes a pessoa desiste por coisa tão pequena da vida, ou muitas vezes desiste de Cristo, porque um esposo foi embora, ou porque uma enfermidade, pegou a pessoa. E eu nisso tudo, eu acredito que o livro vai poder alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Uhum, Mas que através do livro vai alcançar. E outra, eu sempre tive o desejo de ser missionária, eu gosto da obra missionária. uhum, Eu gosto da obra de montar a cesta básica, ir ali naquela casa, ou quando eu fazia programa de rádio, eu fazia programa de rádio na FM, todo o meu programa, eu fazia o sorteio de uma cesta básica. Então eu uhum, ia na casa levar a cesta básica, eu já fazia um culto, eu já falava de Jesus, então eu acredito que o livro vai ajudar pessoas a ler e vai fortalecer a pessoa. Vai falar assim: uhum. "Espera aí, essa moça, ela tem tanta coisa, porque ela ainda tem até hoje, e ela não desiste, ela luta, ela persevera". Você já está finalizando o livro? Já tem data para poder lançar o livro ou Não, ainda não? ainda não. Eu tô na 7ª cirurgia ainda, porque tem muitos detalhes. Olha, Eu mas só você tem pincelei para você. programado? Tem Você tem muita coisa para ser se falado no livro, não, porque né, que eu nem minha quero mãe, a minha estar mãe saiu, eu quero estar presente no dia que você lançar o livro, né. Eu me sim. autoconvidar. Não, eu vou te convidar, vou. Teve também um episódio, muito forte, eu não vou dar detalhes, mas para minha mãe servir Jesus, tive que entrar 2 vezes dentro de um terreiro, entendeu? Para o espírito que estava lá virar para mim e para minha mãe e falar assim: "Olha, dona Ana, sua filha é só aquele lá em cima, eu não posso fazer nada". E com isso eu tirei minha mãe do espiritismo. Eu me Enten orgulho de falar disso, porque eu Uhum, entrei com a permissão de Deus lá dentro. Deus permitiu, eu fiz propósitos, Deus me respondeu: "Senhor, eu não quero ir não". "Você vai, então me dá um sinal". E Deus me deu sinais, que era só eu e ele orando,
E Deus foi e me deu aquele sinal, vai. Eu falo, tenho que ir, Deus é comigo. E eu fui. E graças a isso, eu tirei ela de lá. Então, Entendi, assim, tem muitos detalhes que eu escrevo no livro. Cada internação minha tem uma historinha por detrás, tem um milagre de entendi. uma outra pessoa que Deus usou através da minha. Então, assim, eu quero que esse livro alcance muitos lugares, mas eu não quero ganhar nada com ele. O Uhum. que eu quero com ele é fazer mais livros e eu poder ajudar a obra missionária. Eu não posso ir na África, porque eu não tenho muitas vezes condição de financeira, mas eu vou poder, através da oferta do livro, mandar missionários. Até Então, mesmo esse no Brasil, né, que foi também um desejo de muitos anos no meu coração. uhum, Acho que com 15, 16 anos eu já queria, eu já tinha desejo. E eu entendi. fui com, né, esperando, esperando, fui vendo passar uma coisa, passar outra, operar uma cirurgia aqui, daqui a pouco uma cirurgia ali, outra cirurgia às pressas, uma programada, outras pressas. Depois do tiro, eu tive que fazer 5 reconstrução dentro do meu nariz. Meu nariz estourou tudo. 5. Você Uhum. sabe que é 5 reconstrução Não, não, dentro do imagina, nariz? não deve ter sido fácil não. A gente realmente está quase chegando no final, tem muita coisa, eu percebi que tem muita coisa, É assim, o muito papo grande. é muito bom, ímos quase para 2 horas, o papo tá muito gostoso, e é gostoso você ter uma energia boa. Infelizmente, né, como a gente tá chegando no finalzinho, eu vou interromper aqui, a gente vai dar continuidade, quando eu estiver aí presencialmente, a gente dá continuidade. Mas antes da gente finalizar essa entrevista, eu gostaria muito que você, com essa energia, com essa garra que você tem, porque você quer viver, você ama a vida, é um fato, você ama e você está lutando a vida. Primeiramente, para Sim, glorificar, né, a Deus, porque você é cristão, você quer glorificar a Deus através da sua vida. Segundo, por você mesmo. Terceiro, pela sua família, que é seu marido e teu filho, se vê que você quer lutar por eles. Eu gostaria muito que você falasse para quem está hoje em casa, onde vai chegar essa entrevista, ela vai chegar em alguém. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando, que têm vários problemas de enfermidade, que estão num leito de uma cama, que estão no hospital, sem esperança, sem vontade de viver, porque a gente sabe que quando ataca o nosso bolso e a nossa saúde, às vezes machuca. Pior ainda é a nossa saúde, porque o dinheiro a gente trabalha e conquista, mas a saúde às vezes a gente não recupera mais. Então, eu queria muito que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que estão passando por isso e para os familiares dessas pessoas que têm tendo que acompanhar essa situação. bom, a primeira coisa é não deixe Deus. Se você já tem, se apegue mais ainda com Ele, que é Ele que nos dá força para passar tudo que a gente passa. E uma palavra, o Vicente não trouxe a minha Bíblia, está no carro, mas eu vou falar. Na palavra do Senhor, eu não lembro o texto aqui de cabeça, mas é bem conhecido. Fala que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a nudez. Então, eu quero deixar hoje para os seus inscritos e para os que vão ainda assistir essa live, não desista, porque eu não desisti em nenhum momento. Eu posso ter tido fraquezas, mas desistir jamais. Se apegue com Deus e os familiares. E quando alguém estiver passando de dentro do seu lar por essas dificuldades, que você possa se apegar com essa pessoa, porque nesses momentos difíceis de enfermidade, de problemas de saúde, ficamos muito carentes, a gente precisa muito de apoio. E o apoio do nosso familiar é muito importante, é Uhum. muito. Porque eu vou te falar uma coisa, de tantas pessoas que eu tinha ao meu lado, hoje eu posso contar nos dedos as que ficaram. Infelizmente é assim mesmo. Porque quando nós estamos bem, muitas vezes nós temos a casa cheia, muito amigos, muitas pessoas, mas quando passamos por momentos difíceis, quantas vezes eu ouvi assim: "Como você tá?"
eu tô com dor. Ai, mas você só vive com dor, você só vive doente. Mas você nunca ouve assim de uma pessoa, não, você vai ficar boa. Crê em Deus. Então, que nesse dia de hoje, né, você que está assistindo a live da nossa amada Mariana, que você possa achar forças em Deus, renovar a sua fé. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é para o homem é para o homem, é para os médicos. O que é para Deus é para Deus. Eu tenho situações que é para o homem e eu também tive situações que o homem não pôde fazer nada por mim, mas Uhum. Deus pôde, Deus curou. Então, que você possa se apegar em Deus, que Ele sim pode fazer o impossível. Quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus vem assim, ó, e pega na sua mão e te carrega no colo. Não desista. É Que a isso vida é que eu muito tenho. curta, né, pra não desistir. Foi, assim, um prazer. E antes de começar a entrevista, a gente fez uma videochamada para se conhecer. Parecia que a gente já tinha se conhecido há muito tempo, porque a conexão, Deus ela une propósitos. Deus une propósito, como você mesmo falou. Deus une propósitos. Eu acho, assim, que a sua história, ela é muito inspiradora, e não é por acaso, né, e me faz refletir também, muitas vezes, em Sim. muitas coisas. Assim como eu entrevistei 2 mães com a síndrome de Patal, que me fez refletir muito sobre muita coisa, a gente tem que agradecer muito a Deus pelas coisas que a gente passa, porque As pessoas não perguntam diminui para mim a assim: "Como dor de você ninguém. aguenta?" Exato, não diminuindo a dor de ninguém, porque cada um sabe o Sim, grau da sua dor. sim, Mas sim, é sim, como sim. você falou, não desista. Então eu quero te pedir, não desista, continue firme, forte, Amém. finalize esse livro, me chama para a inauguração do seu livro, que eu vou estar aí com muito prazer. Quero te Vou te dizer que chamar assim. mesmo com tudo isso que você passou, você é uma mulher maravilhosa, guerreira, amada Obrigada. por nós, por mim, pelo seu marido, mesmo não te conhecendo presencialmente. Quero te agradecer e quero estar aí para te dar um abraço quando eu chegar, Sim. tá? A nossa amizade agora só não vai para frente se você não me quiser. Não, ela vai pra frente porque eu quero sim. Pode entrar na Eu minha já me vida. considero como sua amiga. Você é, você é. Pode ter certeza que você é. Não vai finalizar só nessa entrevista, você pode ter certeza, entendeu disso. E vamos estar aí sempre em oração, jogando energia positiva para sua próxima energia, para sua próxima cirurgia, desculpa. E é isso aí. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham até aqui. Dá o like, inscreva no canal. A história é emocionante. E é como a Kátia falou, não desista. Não desista, porque Deus tem o melhor para cada um. Mesmo que seja difícil, gente, mesmo que seja complicado, mesmo que a situação esteja assim, não tá aguentando. Lembre, você tem um Isso. propósito, você nasceu por um motivo, você não nasceu por acaso. Kátia, ela tem história dela de muita superação e ela tem superado dia a dia, diariamente, Se assim como quiser eu. também conversar comigo, pode passar meu WhatsApp. Você não tem Instagram? Eu tenho Instagram também. Quem quiser É, conversar você comigo, passa o pedir Instagram. oração, Quem quiser entrar em contato com você, entra pelo Instagram, que é melhor. tá Você me bom. passa já tudo que é linkado. É como ela falou, cada um com sua superação. E só para finalizar, é como ela falou, ela passou por tudo isso, mas ela não desistiu. É como eu, não vou desistir. Então, eu não quero que vocês que estão aí, escutando isso e prestando atenção, não desistam. Sempre tem algo melhor lá na frente. Sim, O universo ele vai trazer, né? A você que tem a sua crença, dependendo de qual for. Acredite que tem um Deus, que ele está olhando, ele tem um propósito maior para cada um de nós. Então, Kátia, quero verdade. te agradecer por essa entrevista, deixar um beijo Obrigada, enorme imagina. para todos vocês, tá? E a gente se vê na próxima, lembrando que sempre tem episódios aqui bacana. E no próximo mês a gente vai entrevistar aí uma cantora gospel, a gente vai Ô, entrevistar Glória. ela, a gente vai entrevistar advogada e vai ter muitas coisas legais. E para deixar aqui bem legal, a gente vai fazer pela primeira vez a entrevista em italiano com o Ô, Snaggelé. Glória. Vai vir dar entrevista aqui pra gente. Vai ser muito bacana com a legenda em português. Então não percam, ficam sempre conectados, se inscrevendo, dá o like e mande para os seus amigos. Kátia, obrigada, meu amor. Fica com Deus. Obrigada, meu.
Deus Amém. te abençoe, viu? A gente vai Amém. se falando, tá bom? Vai se falando. Um Beijo. beijo. Amo sua vida.